Bom, gente, agora vamos falar das complicações da ozonoterapia. Bom, foi feito um estudo que descreveram as complicações da terapia com ozônio, né? Foi um artigo que foi feito em 1980, né? E o nome do artigo é até complicações típicas de terapia com ozônio, certo? Esse artigo foi feito por parte de alguns médicos, né? Foram tendo essas situações e houve também questões judiciais. Então, os médicos, eles resolveram fazer esse estudo, né, para ver o que estava acontecendo com essa questão. Então, eles fizeram um estudo, uma frequência e uma composição qualitativa, né, das complicações, em comparação aos resultados da ozonoterapia. Então, foram distribuídas 2.819 pesquisas a todos os ozonoterapeutas ali da Alemanha, do território da língua alemã, das quais, desses 2.819, eles receberam 644 respostas de profissionais que atuavam com ozonoterapia para falar sobre a técnica, né? Então, neles, 159 médicos documentaram 336 casos de complicações em 384.775 pacientes que receberam o tratamento, e aos quais foram administrados 5.579 sessões de ozonoterapia, né? Bom, considerando todos os casos de complicações ali que ocorreram ali, de 6 a cada 100 mil sessões que foram realizadas, houve uma complicação a cada 16.667 casos de aplicações de ozônio. Também foi relacionado essa questão, essas complicações, em 40 delas, né? Então, 16%. A causa desses 16%, a causa presumida era o próprio ozônio, né? Quem já fez ozônio aqui, e às vezes o paciente teve uma reação, e você não sabe explicar ali, né? Então, 16% de todo esse total, né, que foi 5.579, a causa presumida foi o próprio ozônio, que causou ali. Bem como os casos ali relacionados ao uso incorreto, tá? Quando houve ali uma suspeita de uso incorreto, eles observaram que dos 336 casos de complicações, apenas 40 deles, né, ou seja, 16%, a causa presumida era o ozônio, tá? Então, essas reações, né, tiveram reações alérgicas, né, muitas das vezes vocês já pegaram um paciente que vocês estão fazendo, e o paciente tem uma reação alérgica ao ozônio, né, embora muita gente achava que não tinha, mas tem reações alérgicas, às vezes tem pacientes que têm hipoglicemia, né, problemas na pele, né, então, assim, quando foi administrado. Bom, nos restantes, né, que foram 84% dos casos, as complicações não estavam relacionadas com a ação do ozônio. Mas sim com tratamentos de anticoagulantes, né, tratamentos incorretos que o paciente estava fazendo. Então, tiveram essa interação, né, com o ozônio, certo? Uso de medicamentos. Então, com base nos 40 casos que nós citamos aqui, com base nesses 40 casos que nós citamos, o cálculo do coeficiente ali de complicações dito puro, né, foi de 0,7 casos em 100 mil sessões de ozonoterapia. Bom, o autor, ele concluiu que, comparado aos efeitos colaterais ali de outros tipos de tratamento, que esse valor é um valor totalmente insignificante, né? E ele cita dados do representante lá da empresa Sandox, né, que mostram que todos os pacientes hospitalizados em todo o mundo, a intolerância aos medicamentos varia de 6,4% e 25% de todos os casos. Então, quer dizer, o ozônio, gente, ficou 0,7. Então, é um valor muito insignificante, né, a intolerância. Aí, então, o que a gente tem que rever aqui? A gente precisamos rever a questão, tá? Rever a questão da técnica. A técnica é mais importante. Aquilo que você está fazendo, você ter perícia para fazer aquilo. Porque, na realidade, no passado, houve 5 casos de morte com ozonoterapia, todos os 5 foram por imperícia, daquele que estava praticando a técnica. Então, ter perícia, gente, é muito importante. Saber o que você está fazendo com o seu paciente, certo? É muito importante. Então, se atentem para isso. Tem dúvida, pergunta, né? Não faça as coisas indiscriminadamente. Pergunta, certo? Para que vocês não tenham esses dissabores também de ter uma intercorrência. Nós vamos ter uma aula na autoanoterapia maior, vou desmistificar para vocês a autoanoterapia maior, e nós vamos falar, nós vamos simular aqui como nós vamos sair das intercorrências com a ozonoterapia, certo? Então, nós vamos ficando por aqui, e um grande abraço para vocês, tá? Tudo de bom para vocês. E não esqueçam, lá
no grupo das dúvidas, tem dúvidas a respeito dessa aula de hoje? Vai lá e escreva a sua dúvida que eu vou responder, certo? Um grande abraço. Tchau.